Então, muito prazer. Eu me chamo Tiane Abreu, sou acadêmica do curso de farmácia da Universidade Federal de Pelotas, do Centro de Ciências Químicas e Farmacêuticas de Alimentos. Essa é uma videoaula sobre contagem global de leucócitos para a disciplina de análise hematológica. Então, o que são os leucócitos? Os leucócitos, eles constituem um grupo de diferentes células com diversas funções no sistema imunológico. Alguns atacam diretamente o agente invasor, já outros produzem os anticorpos e outros tipos apenas realizam a identificação desse invasor. Na fase adulta, o ser humano ele varia a contagem de leucócitos entre 4.000 e 11.000 células por milímetro cúbico. Elas são células incolores e as únicas nucleadas no sangue dos mamíferos. Essas são elementos mieloides, ou seja, elas se desenvolvem na medula óssea, na infância na medula óssea amarela e na fase adulta na medula óssea vermelha. O exame que serve para avaliação do estado dessas células se chama leucograma e ele tem como objetivo verificar a integridade das células e também a fazer uma avaliação de como está o sistema imune do indivíduo. Mas do que se trata o leucograma? O leucograma ele é um dos exames mais solicitados no meio médico porque ele se trata de uma avaliação de possíveis processos infecciosos, que são patologias mais simples, processos alérgicos e doenças sanguíneas em geral, até alguns tipos determinados de cânceres. Ele é um exame bem eficaz no diagnóstico de diversas doenças como leucocitose, leucopenia e até patologias mais graves como eu citei anteriormente, leucemias, linfomas, mielomas, entre outros. E por trás do leucograma, então realiza-se uma contagem global de leucócitos. Essa contagem global de leucócitos é uma análise que permite uma melhor visualização da quantidade e da qualidade dos leucócitos do paciente que está realizando o exame. As alterações na contagem, sejam essas altas ou baixas, indicam a presença de possíveis patologias. Por que essa análise é tão importante? Como dito anteriormente, esse exame ele pode mostrar para o médico desde alergias, processos infecciosos, no caso patologias mais simples, até a presença de parasitos no organismo e neoplasias, que são um pouquinho mais complicadas de tratar, a questão dos parasitos, e as neoplasias, que são doenças mais graves. Como é realizada essa análise? Primeiramente, então, se coleta uma pequena porção de sangue venoso através de um sistema fechado ou aberto de punção, então aproximadamente 5 ml, fazendo uso de um tubo com EDTA, para que o sangue mantenha essas características e evite uma possível coagulação, vindo a prejudicar o material, então, a ser analisado. Daí, no caso, deixar ele inválido para o tipo de análise. Então, após essa coleta, essa etapa de coleta ser feita adequadamente num ambiente propício para esse tipo de procedimento, o material ele, então, é encaminhado para o laboratório para então ser realizada a análise. A análise em si, ela consiste em pipetar 20 microlitros de sangue, utilizando apenas o sangue e um líquido diluidor, num tubo sendo essa proporção do líquido para o sangue de 1:21. Tem que verificar se ambos os líquidos eles foram homogeneizados adequadamente. No caso, o líquido e o sangue e o líquido diluidor. Se não tiver homogêneo, deve ser feita uma leve agitação, muito leve, para não prejudicar, então, as células presentes, que no caso as células que irão ser analisadas. Então, para que se possa determinar com uma maior precisão possível a quantidade de células e como é que está a aparência dessas células morfologicamente, nós utilizamos no laboratório uma câmara chamada câmara de Neubauer. O que é essa câmara de Neubauer? Ela consiste em uma lâmina grossa de vidro com dimensões de 30 milímetros a 70 milímetros de comprimento e largura, e a espessura dela é de 4 milímetros. Ela possui então duas câmaras, uma superior e outra inferior, sendo essas individuais. Nenhuma das duas tem contato uma com a outra. Possui uma grade
para que então possa ser feita a contagem celular. Posteriormente, essa grade vai ser marcada e vai facilitar bastante, evitando que o analista ele se perca na hora da contagem das células. E então, as imagens abaixo mostram a câmara de Neubauer, como ela é, e a grade, mais ou menos, como é que vai ser a visualização dessa grade, então. Como é que deve ser o preenchimento da câmara de Neubauer? Nessa câmara, deve-se preencher os retículos com o máximo de cuidado possível, porque não pode conter líquido em excesso ali, e esse líquido em excesso pode vir a formar bolhas, que atrapalham na visualização das células, entre outros problemas. E após a colocação dessas gotas na medida correta, então é encaixada uma lamínula, que é uma lâmina de vidro, uma espessura extremamente fina, que cobre esse líquido. O fator importante é que, seguindo passo a passo da deposição do líquido, é importante após se colocar a lamínula. O analista ele deixa a câmara em uma superfície horizontal por cerca de 2 minutos, mais ou menos, para que as células ali presentes elas possam sedimentar adequadamente e melhorar a visualização. Então, para que possa se manter uma organização e facilite o tempo dessa análise, enquanto o analista ele aguarda a sedimentação celular adequada na câmara de Neubauer, como dito anteriormente, em posição horizontal, tudo certinho, o ideal é que a parte microscópica já esteja pronta, com as objetivas devidamente higienizadas e o microscópio devidamente higienizado também. Sucedendo os 2 minutos, então, de sedimentação, deve-se posicionar a câmara de Neubauer corretamente no microscópio, utilizando primeiramente o menor aumento para ajuste da lâmina na mesa. Logo em seguida, utilizar o aumento de 400 vezes ou 100 vezes, dependendo do equipamento que está sendo utilizado. O analista, então, ele deve efetuar a contagem correta das células encontradas nos quadros. Esses quadros, eles vão estar marcados, conforme a imagem abaixo, relativamente correspondente ao retículo da câmera. Então, ele vai corresponder a aproximadamente 4 milímetros cúbicos. E segue um exemplo, conforme eu disse. Após essa contagem ser feita, então deve-se efetuar um cálculo para que então possa-se ter um total de células. Esse cálculo consiste nos leucócitos por microlitro de sangue, igual ao número de leucócitos contados nos 4 quadrantes, vezes o fator de conversão de diluição, vezes o fator de conversão para milímetros cúbicos, divididos pelo fator de conversão para 1 milímetro cúbico. Os leucócitos, então, vai dar o resultado em milímetros cúbicos, e depois deve-se multiplicar por 50 para ter um valor exato. Por fim, então, após o cálculo ser feito e ser concluído, a análise ela vai se dar por encerrada. O método que eu citei nessa aula, ele é manual, ele é geralmente utilizado em laboratórios de pesquisa. Os laboratórios que fazem análises de pacientes em grande porte, laboratório de médio e grande porte, que vem uma grande demanda de pessoas, eles possuem aparelhos próprios para esse tipo de análise. E esses aparelhos, eles já apresentam quais células foram devidamente identificadas, quanto de cada e o que foi encontrado. O que torna o método mais rápido, né? E com uma menor chance de erro humano. Óbvio que esse aparelho ele deve ser sempre calibrado e deve ser sempre analisado para ver se realmente está correto aquilo ali. Então, as imagens abaixo podem mostrar como é que são os aparelhos atualmente que são utilizados no meio laboratorial. Por fim, muito obrigada.